Sobre os Estados Unidos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que o país responderá provavelmente na próxima semana que vem, tá? A condenação de Jair Bolsonaro no STF. Aperta aqui, curte, se puder compartilha e aí sinta-se livre para comentar. Sobre os Estados Unidos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que o país responderá provavelmente na próxima semana que vem, tá? A condenação de Jair Bolsonaro no STF. Em entrevista ao canal de televisão Fox News, Rubio afirmou que o Estado de Direito está se desintegrando após a decisão da primeira turma da Corte e reforçou que Alexandre de Moraes tentou realizar reivindicações extraterritoriais contra cidadãos americanos ou contra alguém que postasse online de dentro dos Estados Unidos. E esse anúncio de eventuais novas sanções contra autoridades brasileiras ou seus familiares pelo governo Donald Trump pode complicar ainda mais a situação de Jair Bolsonaro. Aliados de Moraes e outros ministros da Corte, do STF, disseram, para variar de forma reservada, sempre é assim, os anônimos mais famosos do Brasil. Os anônimos mais infames do Brasil disseram que, se os Estados Unidos anunciarem novas sanções contra outras autoridades brasileiras, certamente Moraes enviará Bolsonaro para o regime fechado de prisão. E essa informação, Caivano, eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo os comentários dos colegas sempre cheios de dedos, sempre preocupados, né? Não, se essa notícia for verdadeira, se de fato, se essa suposta informação... Esta notícia é verdadeira. Por que eu digo isso? Não é se... nós esperamos que essa notícia não seja verdadeira. Que os ministros estão dizendo, esperamos isso... É verdadeira! Sabe quem deu esta notícia e quem levantou junto a ministro do STF? Mônica Bergamo, que não brinca em serviço. E ela checou com ministros do STF. Portanto, é verdade sim. O ministro do STF já é proibido de prejulgar, é proibido de falar mal do acordo dos outros, da decisão, do voto dos outros. E pior, mesmo que pudesse a Constituição vedo anonimato. Então eles fazem aqui uma tripla ilegalidade. Eles falam para a imprensa prejulgando ou falando de casos que podem vir a julgar, criticam o voto de outros ministros e ainda são anônimos. É igual o famoso travequeiro da Indianápolis, pai de família respeitável, temente a Deus, que chega de madrugada, vai procurar uma Keila que tem uma muriçoca maior do que ele entre as pernas. É isso que esse ministro do STF faz. Ao falar com a imprensa no anonimato, para criticar voto de colega que não pode por quê? Porque a lei proíbe. Para prejulgar caso que pode vir a julgar, o que ele não pode fazer, por quê? Porque a lei proíbe. Ou isso aqui é um Estado de Direito, ou não é. E pelo jeito não é, porque os ministros do STF ligam sim para o Globo, falam sim com a Mônica Bergamo e fazem o que a lei proíbe. Por que você tem tanta certeza, Pavinato? Porque eu conheço a Mônica Bergamo, ela não fala, ela não mente. Você pode não gostar dela, mas que ela falou com os ministros do STF, ela falou.
E ela falou. E os ministros do STF que falaram com ela estão cometendo um ilícito triplo. Porque a lei proíbe que eles prejulguem, porque a lei proíbe que eles critiquem voto de colega, porque a Constituição lhes veda o anonimato. Então é um bando de infrator legal que tem no STF. E o Marco Rubio tem razão quando fala que o Estado de Direito no Brasil se desintegrou. Porque se desintegrou sim, e quem está desintegrando é o STF. Atualmente o Bolsonaro já está em prisão domiciliar, no âmbito de outro inquérito, já prejulgado, em que a autoridade vítima também é a autoridade coatora. É uma loucura, que é a pura atuação do Eduardo Bolsonaro em busca de sanções ao Brasil. E tem mais. Além do STF, que é o STF, porque o Barroso, ele podia pegar e falar assim, quem é o ministro que comete essa ilegalidade tripla, que fala para a imprensa de caso que está julgando ou pode vir a julgar, porque vale lembrar, a condenação do Bolsonaro ainda não transitou em julgado. E mesmo que não for um dos 5 da turma, pode ser alguém do plenário, algum dos 11, inclusive ele próprio, Barroso. Porque se ele não fala nada, ele se inclui nessa rede de ministros que ficam desintegrando o Estado de Direito, como disse o Marco Rubio. Ah, estão desintegrando, você está pegando pesado. Não estou. Se o direito diz que o juiz não pode criticar o voto do colega, se o direito diz que o juiz, o ministro, não pode prejulgar, falar de caso que está julgando ou que pode vir a julgar, e se a Constituição, que um ministro do STF deveria guardar, veda o anonimato, tem algum pilantra no STF ou alguns pilantras que estão quebrando essas 3 ordens legais. Ou o Barroso já tinha mandado abrir um inquérito para apurar quem é o ministro pilantra que está triplamente infringindo a lei e a Constituição. Não bastasse o STF ter feito o Bolsonaro de refém, porque uma das coisas que diferencia o direito penal da Idade Média para a Idade Moderna é o fato da penalidade, da sanção, não ultrapassar a pessoa do infrator. Perfeito. E se é o Eduardo Bolsonaro que está pedindo sanção, vai colocar o pai de refém, então já não bastasse humilhar o Jair Bolsonaro, agora o STF pega o Bolsonaro, põe uma arma na cabeça e fala, vai, continua, que eu dou um tiro nele. Agindo igual ladrão de banco com criança e velhinho, com a arma apontada na cabeça para falar, a polícia não entra aqui. Se não bastasse isso, Caivano, hoje à tarde, o Moraes ele deu um prazo de 24 horas para a Polícia Penal do Distrito Federal explicar em detalhes a escolta de Bolsonaro na ida ao Hospital DF Star ontem. No relatório, Moraes pede detalhes como o carro que transportou Bolsonaro na ida e na volta, o nome dos agentes de polícia que o acompanharam no quarto e o motivo de não ter sido realizado o transporte imediato logo após a liberação médica. Ele, Moraes, que na semana passada, enquanto condenava Bolsonaro, fez troça. Falou o seguinte, por conta do voto, da leitura de quase 15 horas do voto do Fux, me fizeram perder, o quê? 3/4? Quanto do jogo do Corinthians, alemão? Me fizeram perder 3/4 do jogo do Corinthians. Tá aí a fala desse sujeito cheio de empatia, que é isso que você vê na foto. E se você vê um sujeito desse na foto, você pensa que pode ser um bom mocinho da história? Não, de fato não. Ó, você começou com uma definição mais que perfeita, Pavinato. Você sabe que eu tenho defendido a anistia e estudado muito sobre a anistia desde 2023. Então já passei pela história da anistia, a constitucionalidade e agora estou na parte do direito internacional. Como é que o direito internacional enxerga isso? E ele define o Estado de Direito, já que a gente está falando do Marco Rubio, para o direito internacional, o Estado de Direito prevê 3 premissas básicas. A primeira é um governo sob a égide da lei. Eles chamam de império da lei. Nada é feito que não seja seguindo a lei. Essa é a primeira premissa. A segunda é que haja a independência e a harmonia entre os 3 poderes.
Já deu para sacar? E a terceira e última é a preservação da garantia do cidadão, ou seja, dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Bom, não precisa nem ir muito longe, basta a gente olhar aí o caso do Bolsonaro, você já percebe que não teve presunção de inocência, que é um princípio basilar da nossa Constituição, do Pacto de São José da Costa Rica, enfim. Todos os tratados internacionais que o Brasil é signatário prevêem, acima de tudo, isso. E ele está sendo punido, como o Pavinato explicou para vocês, nossa audiência, um inquérito contra o filho. Então, veja, Bolsonaro não sabe por que está preso, mas está em prisão domiciliar. O nome técnico disse, é o que o Pavinato já falou no começo, ele é refém, portanto, é sequestro o nome técnico disso. O Estado brasileiro, representado nesse momento pelo STF, na figura do Alexandre de Moraes, sequestrou Jair Messias Bolsonaro. E as pessoas estão repetindo que a gente vive uma normalidade. Nós temos advogados, colegas nossos, que se julgam garantistas e que estão dizendo que o voto do Fux, já que você o citou, Pavinato, foi muito apegado à legalidade. Ora, nós já não temos Estado de Direito há muito tempo, e o que a gente está vendo é um Estado de exceção, com um tribunal de exceção, que está pegando a exceção dessa pessoa, Jair Messias Bolsonaro, para tentar banir a direita. As palavras deles, extirpar. Nós trocamos aqui no Brasil, nós substituímos o Pacto de São José da Costa Rica pelo Pacto de Lucifer da Costa Quente? Olha, saindo do mundo imaginário, a gente pode até dizer que essas pessoas que estão fazendo isso são diabólicas, sim. Muito bem. E por falar em diabolismo, lembra da Diabolim do Cavalo de Fogo? A diretora da minha escola a gente chamava de Diabolim, que ela cortava o cabelo de Joãozinho, e a Diabolim do Cavalo de Fogo. Vocês não lembram, vocês são muito crianças, ela usava um negócio, assim, a cabeça dela ficava meio quadrada, mas deixa isso pra lá. Eu sei que, seguindo a toada da condenação do Bolsonaro, porque quando o Cristiano Zanin votou, né, que foi o último a votar, o Cristiano Zanin ele trouxe um conceito inadmissível no direito penal brasileiro, que é o chamado a violência simbólica. Bolsonaro ele exerceu uma violência simbólica sobre a população, de maneira que ele se tornou o garante pelos bens públicos do 8 de janeiro. Mais ou menos foi isso. E aí eu fico lembrando do seguinte: o G. Dias, que era chefe do GSI, que apareceu naquelas filmagens que a CNN mostrou, e depois teve que limar as imagens, porque o Alexandre de Moraes ligou para o dono da CNN, ameaçando a construtora que ele tem, a ele revelar o sigilo da fonte. O G. Dias nunca foi ouvido. O G. Dias, que tinha poder de garante, aliás, o Flávio Dino também tinha poder de garante, então o Flávio Dino e o G. Dias seriam mais culpados por essas teorias loucas da Carmen Lúcia, do Cristiano Zanin, do Alexandre de Moraes e do próprio Flávio Dino. Aliás, Flávio Dino não poderia julgar porque ele tomou consulta com Alexandre de Moraes quando ele era o ministro da Segurança Pública no 8 de janeiro. O Cristiano Zanin não poderia julgar porque ele foi posto no STF pelo Lula, e porque ele é afilhado de casamento do Lula, e porque ele é padrinho de união de Lula e Janja, e porque a esposa dele é afilhada do Lula, e porque o sogro dele é padrinho do filho do Lula. E só porque o Sérgio Moro foi nomeado ministro da Justiça pelo Jair Bolsonaro, ele defendeu e conseguiu a anulação das condenações do Lula perante o STF. E o Alexandre de Moraes, né, como vítima da tentativa de golpe, ou seja, como tentada vítima, não poderia julgar. Então, esse julgamento é todo estranho, para dizer o mínimo, para dizer o mínimo. Para ser educado, né? Para ser muito educado. E aí, com essa teoria louca toda,
da violência simbólica. Porque o que os ministros do STF disseram? O povo brasileiro é um bando de retardado mental. Ninguém tem autonomia da vontade. Basta alguém falar alguma coisa na imprensa que eles vão igual jumento. Basta alguém assoviar que eles vão igual cadelo adestrado. Que essa foi a ideia. Que as pessoas não têm autonomia da vontade, são todos influenciáveis. Aí eu pergunto se podem votar também. Porque se é dessa maneira, quem recebe Bolsa Família, no meu modo de ver, não podia votar também. Porque é todo mundo influenciável. É o STF que está dizendo que o povo não tem capacidade de vir a julgar os seus próprios atos, não sou eu. E seguindo essa toada, o Ministério Público Federal, aqui em São Paulo, pediu nessa segunda-feira o cancelamento das outorgas da Jovem Pan por desinformação antidemocrática ao longo de 2022, ano da última eleição presidencial. As autoridades afirmam que a emissora cometeu abuso. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.